Fala pessoal, beleza? Bom, meu nome é Wagner e esse é o canal Wagner Guitar. Hoje eu não vou colocar vinheta, eu vou procurar fazer um vídeo assim diretão para não precisar editar. Logo de cara eu peço você que deixe o seu like e no decorrer do vídeo, conforme eu for falando, você deixa aqui um comentário, beleza? Eu conto com a sua participação. O tema do vídeo de hoje é algo que as pessoas têm me perguntado desde quando eu anunciei que tinha comprado um ônibus, ou seja, que eu tinha aberto uma empresa. E eu aqui, ó, tenho uma colinha aqui, um papel, tá? Porque é muita coisa, não sei se o vídeo vai ficar grande, né? Vai ficar longo, mas se você quer saber um pouco mais sobre abertura de empresa, o que precisa, o que não precisa, fica nesse vídeo até o final que você vai entender, beleza? Bom, é aquela pergunta que eu recebo demais. Como abrir uma empresa com apenas um ônibus? O pessoal fala, Vaguinho, me explica aí como é que você conseguiu abrir sua empresa com apenas um ônibus. Olha só, qualquer pessoa consegue abrir uma empresa de transporte, tá? Pode ser ônibus, pode ser van, a categoria é praticamente a mesma. É Vaguinho, Guitar, Transporte, Turismo e Fretamento LTDA. Só tem um ônibus. Então, primeiro você precisa saber qual é o objetivo da sua empresa, o que você pretende como empresa. Deixa eu fechar a porta aqui. Barulho. Então você precisa saber o que você quer fazer. A empresa que você quer abrir, você quer atender fretamento, levar o pessoal para a escola, ir de volta, faculdade, né? Porque tem muitos serviços aqui de faculdade, assim, de uma cidade para outra. As cidades têm, assim, distância de 25, 30, 40 quilômetros e as pessoas montam uma empresa para fazer isso. Então você precisa saber qual é o objetivo da sua empresa. Você quer fazer interestadual? Você quer fazer interestadual e também linhas estaduais? Você quer fazer só estadual ou só interestadual? Tudo isso você precisa se perguntar para saber o que você quer, né? Então eu botei aqui, ó, qual o objetivo da sua empresa? Viagens turísticas para fora e dentro do estado? Então você vai ter que ter a licença da NTT e do DR, no caso de Minas Gerais. E quase tudo que eu falar aqui, eu estou me referindo diretamente a como eu fiz, tá? Então você vai adotar isso aí, adaptar de acordo com o seu estado. Então, no caso de Minas Gerais, o órgão estadual é o DR. Gente, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo. E tem aquela questão. Aqui não exige ano. Ah, tem que ter tantos anos. Pelo menos para mim não foi exigido nada. Esse meu carro, ele vai fazer 15 anos, ele é de 2008. Esse ano, inclusive, foi o último ano que o carro tem vistoria anual. Então, eu fiz agora, só daqui a um ano. A partir de 2024, né, quando vencer essa vistoria, é a LIT, é o laudo de inspeção técnica. Quando vencer um ano, eu vou ter que fazer de 6 em 6 meses. Então, tá vendo como não tem problema? Eu acredito que em alguns outros estados, eu acredito que no Paraná é assim, inclusive, para quem não conhece, tem o canal do Bacarim, Bacarim no Trecho. Clica aí no YouTube, pesquisa Bacarim no Trecho. Ele tem uma playlist falando sobre abertura de empresa. Ele teve que ir no peito e na raça. Para mim foi um pouco mais facilitado e eu vou falar para vocês o porquê. Então, você definindo o que você quer fazer, eu quero trabalhar no estadual e no interestadual. Então você vai ter que ter a licença da NTT e do DR. Se você quiser fazer, não, eu só quero fazer aqui dentro do meu estado, você é de Minas Gerais, eu quero rodar só aqui dentro do meu estado, eu quero fazer Uberlândia, né? Enfim, aqui na região de Minas e tal, Belo Horizonte, o DR tá bom. Só que eu vejo que muita gente prefere ter somente a NTT e não ter o órgão estadual. Por exemplo, no Rio de Janeiro é mais complicado, porque no Rio de Janeiro o órgão estadual lá é o Detro. O Detro tem algumas exigências um pouquinho mais chata. Para você ter o Detro, você tem que ter, acho que 2 ou 3 carros, tem que ter um ano mínimo de carro. Os órgãos estaduais são os mais chatinhos, mais complicados. No meu caso, não. Foi muito tranquilo. Esse carro aqui é do ano de 2008. Não me foi exigido ter empresa, ter garagem, ou melhor dizendo, né, com um almoxerifado, igual eu soube que no Rio é. Então você precisa saber isso, você precisa saber qual é o objetivo da sua empresa, se é interestadual ou se é só estadual, enfim, ou se é as duas coisas. Aí, a partir daí você começa
a pensar nos próximos passos, que seria: você tem a verba para comprar o ônibus? Eu não estou aqui para colocar desânimo em ninguém, pelo contrário, eu quero te esclarecer para você saber. Para você começar uma empresa, você tem que ter uma verba, um valor para você comprar o ônibus. Se você, eu quero abrir uma empresa, mas você não tem nem 10 mil reais guardado como, sei lá, como uma poupança para comprar o ônibus. Cara, não vai dar, eu sou bem realista com você, esquece. Você tem que ter uma verba. Geralmente, quem pensa em montar uma empresa de transporte, seja ela de ônibus ou van, você vai ter que ter aí de 150, 200 ou até mais de R$ 1.000 para poder você abrir. Então, você tem que ver qual a verba que você tem para comprar o ônibus. Imagina só que você, de repente, vendeu uma propriedade, vendeu um terreno, um sítio, alguma coisa de alto valor, e você tem um determinado valor. Você tem um valor X para comprar um ônibus. Então, você já tem um parâmetro. Você já deveria, de cara, já começar a procurar, porque não está fácil encontrar ônibus bons, está difícil. Você tem que procurar. Tem várias empresas rodoviárias que estão escoando seus ônibus. Até deu uma paradinha, né? Mas daqui a pouquinho deve escoar muitos carros aí, estão chegando os carros novos, aí você talvez consiga com preço bom. O preço de ônibus subiu demais. Então você já vai observando o mercado, quanto é que está o preço. Tem que ter cuidado com os golpes, eu vou falar sobre isso rapidamente aqui daqui a pouco. Então você tem que ter a verba. Sem você ter uma projeção, né, de um dinheiro para comprar o ônibus, é complicado. É complicado. Agora, você tem que saber os parâmetros do seu estado. Como eu disse anteriormente, você tem que saber quais são os requisitos que cada estado, isso para você tirar a licença de órgão estadual, qual os parâmetros que aquele estado tem. Alguns que é ano tal, no máximo 5 anos de uso, 10 anos de uso, porque senão, se você compra um carro, vamos supor que o teu estado exige 10 anos o máximo de uso, você quer comprar um carro de 15 anos, você não vai conseguir tirar a licença para aquele estado. Você vai conseguir talvez a NTT, ou melhor, talvez não, com certeza a NTT você vai conseguir. Você vai ter que fazer aquela inspeção técnica, o laudo de inspeção técnica. Se for mais de 15 anos, você vai ter que fazer 2 vezes por ano. Então a NTT, tranquilo. Você consegue tranquilo com um carro só, de boa. Mas se você pretende atender dentro do estado também, você tem que repensar qual o carro que você tem, qual a verba que você tem para comprar, beleza? Agora, para a abertura da empresa propriamente dita, a abertura é muito rápida, e não depende da gente. Você vai procurar um contador. No meu caso, o contador que presta serviço para mim é o mesmo contador da Gibó Turismo. O Caio, que me vendeu o ônibus, ele me indicou o contador dele e falou: Vaguinho, é muito importante você conseguir um contador que entenda dos meandros, né, do transporte. Porque se você pegar um contador que ele entende de maneira genérica, assim, é um contador profissional e tal, mas ele está acostumado a mexer mais com loja, com comércio, ele não tem a expertise do ônibus, do setor de transporte. Pode ser que ele em algum momento deixe passar alguma coisa e você acaba entrando numa furada. Então, o que você pode fazer aí no teu estado? Procura alguma empresa pequena, às vezes algum colega teu que tem empresa de 2, 3 ônibus, um ônibus só, pergunta para ele qual o contador que você tem, né? Teu contador é bom? Pô, pode me indicar ele? Vai na indicação e vai no contador dele, assim como eu fui na indicação do Caio. Esse contador meu, ele é contador de várias empresas assim, pequenas, até grandes também, acredito eu. Então, o primeiro passo é procurar um bom contador. Depois você entrega na mão dele todo o passo a passo ele vai fazer. No meu caso, o meu contador, ele fez todo esse trâmite aí de ANTT e DR, todo o início ali, né, o pontapé inicial, ele que fez. Tanto que eu nem vou saber te dizer aqui como é que faz. Eu sei que teve que usar o gov.br, alguma coisa assim, assinatura digital, algumas coisas assim. Tem que fazer o certificado digital, tudo através do contador. No meu caso, tá? Eu não sei se isso é padrão para todo mundo, por isso que eu te falo, é importante você ter um contador que entenda do assunto. Então, o contador é padrão. Nesse período, ele vai pedir para você um monte de documentos, uma série de documentos. Conforme o trâmite vai acontecendo, ele vai te pedindo, eu preciso do documento tal, documento tal, documento tal, e você vai enviando para ele, e ele vai dando sequência. Cada sequência demora um X tempo.
E isso você não comprou o ônibus ainda, lembra? Você sabe que tem o dinheiro, ou para dar um lance num consórcio, eu vou falar sobre isso já, então você sabe que tem. Mas você ainda não mexeu com o ônibus, isso aí só documentação. Primeiro abre-se a empresa, depois compra o ônibus. Se você comprar primeiro e der alguma zebra, você pode se complicar. Aí você vai ficar com o ônibus na mão, vai ter que vender de novo. Não vende assim de uma hora para outra. Dependendo da situação, não vende. Às vezes não pelo preço que você deu. Às vezes você tem que vender mais barato para poder torrar. Entende? Então, isso é importante. O ônibus é só depois que a empresa está estabelecida. Aí o contador vai te falar, ó, a empresa está ok. Ele vai te fazer a inscrição no CNPJ, a inscrição estadual também ele vai fazer, e a prefeitura da sua cidade também, ele vai pedir o alvará e tal. Nisso você vai ter que ter um espaço, pode ser na sua casa, pode ter um cômodo da sua casa que você vai destinar como se fosse o seu escritório. Mesmo que não for, a nossa atividade de negócio não é parado no escritório, não é numa garagem, é a gente andando, o ônibus ele está viajando por aí. Entendeu? Então, mas você tem que ter obrigatoriamente um endereço para a tua correspondência, para chegar ali e tal. E a gente fez aqui na casa do meu sogro, eu estou de frente da casa dele aqui, a gente separou um cômodo ali dele, a gente fez um contrato em cartório, um contrato chamado contrato de comodato. Se fosse na sua casa, a mesma coisa, você vai separar aquele cômodo ali e ali vai ser o endereço. O fiscal da prefeitura vai vir na sua casa fazer uma vistoria. Foi o que aconteceu aqui, o fiscal veio aqui vistoriar o cômodo que a gente designou, ele vai medir, vai colocar na documentação, ó, ok, tudo ok, beleza? Todo esse trâmite é com o contador, não precisa se preocupar, se desesperar, não. Ele vai fazer isso para você ou vai te direcionar. Se ele não fizer, ele vai te direcionar. Eu fiz tudo sem sair de casa, tudo mandando para o meu contador via WhatsApp, via internet, via e-mail, sem sair de casa. Então, a mesma coisa vai acontecer com você. Se você tiver talvez que ir em algum local, Secretaria de Fazenda, o contador vai te direcionar e você vai lá. Então, entrega tudo na mão do contador, num bom contador que vai dar tudo certo. Agora, ok, a empresa está aberta, tudo ok, que é a série de documentos, tá, gente? Se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar com 30 minutos. Então, é uma série de documentos que são pedidos e ele vai te pedindo um monte de coisa, você vai tirando, alguns nada consta ele vai tirar lá da tua empresa, ele vai ver, ele vai fazer uma pesquisa perante a junta comercial para saber se o nome que você escolheu para sua empresa, se ele já existe, se já está sendo usado. Né? Então, não pode ser. Se for um nome que já está sendo usado, ele vai falar para você, olha, esse nome não vai dar, você vai ter que mudar, criar um outro nome para a empresa. No meu caso, deu tudo certinho, isso, Vaguinho Guitar. Vaguinho Guitar não tem nenhum, né? Nenhuma empresa. Então, graças a Deus, deu tudo certo. No caso da empresa de vocês, o nome que você escolher, se não for um nome tão comum, vai dar certo também. Beleza, você já está já com tudo ok, já deu entrada na NTT. O que você tem que fazer agora? Comprar o ônibus. Porque não adianta, se você não tiver o ônibus na mão, você não consegue pegar a licença. Né? Então, você decidiu comprar o ônibus. O que fazer? Compra à vista, compra financiado. Eu vou contar para vocês a minha experiência e você analisa comigo. Eu conversei com tanta gente, tantos colegas, o próprio Caio da Gibó me deu várias orientações, o meu amigo Edmilson, lá da Reivax Turismo também, de São Paulo, me deu várias orientações. E eu ia comprar um G7, porque eu queria começar num carro mais novo, eu queria começar num carro 2013, 2015, ia começar legal, assim que eu digo em termos de ano, né? Não que não estou legal, mas num carro mais novo. Aí, eu já via que o Caio estava até falando em vender esse carro, que já acompanha o Caio na internet há muito tempo, ele também me segue há muitos anos, enfim, aí eu estou vendo a manutenção que ele faz, o cuidado que ele faz, mas sinceramente, esse carro não estava no meu radar para compra, não estava. Eu vou ser bem honesto com vocês. Aí, eu encegueirado, não, e eu seguindo um conselho de meus amigos também, não, cara, não começa no carro mais antigo não, porque o mercado tá ruim, tem que ser um carro mais novo para você poder rodar bem, tal, e eu fui nessa. Aí eu segui o conselho de um amigo, de outro amigo, e para ver consórcio, eles me indicaram os consórcios que eles já fizeram, inclusive que já foram contemplados, seus ônibus estão financiados através de consórcio. Eu fiz contato com 2 bancos, e muito bem, a pessoa fala muito bem que você vai dar uma entrada tanto. Quanto você tem para dar de lance? Eu falo, eu tenho tanto. Beleza, então vamos começar um consórcio no valor tal, vou te colocar num grupo do consórcio e no primeiro mês tu já dá o lance. Ó, é batata, esse valor que você vai dar é batata de aprovar. Muito cuidado com isso, porque o vendedor do consórcio ele jamais pode garantir
que o consórcio vai sair, que vai contemplar. Claro, você dando um valor muito alto, as chances são muito grandes. Só que nem sempre, às vezes alguém te dá um lance maior e supera você. Aí você vai ficar pagando 2, 3 meses sem ter dinheiro entrando e o dinheiro que você tinha para dar de lance, ele vai diluindo, diluindo, diluindo. Tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem outro jeito. Então eu fiz assim, consultei uma, consultei outra, ela me explicou tudo, só que ainda bem que eu sou um cara chato e eu pergunto muito. Aí eu fui e perguntei, tá, mas se eu der o lance e for contemplado, o que eu preciso? Qual o requisito que eu preciso? Aí que é o problema, presta atenção. Eu fazia o consórcio Vaguinho Guitar Turismo, que é a minha empresa, eu fazia o consórcio no nome da minha empresa, como é que eu posso dizer? É muito fácil. Mas depois que eu dou o lance, já não é mais fácil, porque quando eu dou o lance e é contemplado, para eles me entregarem a carta, eles fazem uma análise de crédito da minha empresa. Olha os requisitos. Tem que ter 1 ano de empresa. Vocês sabem que eu abri a empresa agora. A minha empresa foi aberta em junho. Ela foi aberta oficialmente em junho. Então ela tem que ter 1 ano. Eu não tenho esse requisito, eu não cumpro esse requisito. Eu tenho que ter 12 meses de faturamento da empresa, apresentar 12 meses de faturamento da empresa. Também não tenho. Eu tenho que apresentar um faturamento do mês, ele tem que ser equivalente a 10 vezes a parcela. Então, se eu pago a parcela de 5 mil, por exemplo, depois que eu der o lance, a parcela vai cair para 2.500, 3, tá? Se é 3 mil a parcela, eu tenho que ter um faturamento bruto de 30 mil todo mês. Ou seja, para poder cobrir a parcela, é a exigência. Então, eu não cumpria nenhum desses requisitos. Se eu tivesse entrado no consórcio, eu ia estar enrolado. Por quê? Eu não ia cumprir o requisito, mesmo se eu desse o lance, eu não ia pegar a carta e não ia pegar o carro. Tá vendo o pulo do gato? Ainda bem que eu perguntei. Então, eu estou dizendo para você, se você abrir uma empresa agora, você pode abrir uma empresa agora, é muito rápido abrir. Se você fizer um consórcio pensando que você vai dar o lance, você tem uma grana boa para dar de lance, que você vai pegar a carta, não vai. Porque os requisitos são esses que eu te falei. Pode ter diferença de um para o outro um pouquinho, mas é muito parecido. Você tem que ter 1 ano de empresa, 12 meses de extrato lá de todo o faturamento da tua empresa e você tem que comprovar que é capaz de faturar 10 vezes o valor da parcela. Se a parcela for 5 mil, você tem que faturar 50 por mês, a tua empresa, 50. Você está me entendendo? Então, eu caí nessa situação, eu esbarrei nessa situação e eu decidi partir para o plano B, que já era um plano B que eu tinha de fato. Falei, não, vou comprar um carro um pouco mais antigo. E aí eu comecei a olhar para esse carro do Caio com um olhar diferente. Eu lembro que eu brinquei com o Caio, eu liguei para ele e falei, Caio, você me vende o seu ônibus? Ele falou que não acreditou porque ele pensou que eu estava brincadeira, de brincando, porque eu sou sacana, eu brinco pra caramba, ele pensou que eu estava brincando. Aí ele falou, vendo sim, Vaguinho. Mas na verdade eu tava falando sério, cara, então beleza, eu vou aí comprar, vou buscar teu carro. Eu vou aí só para buscar o carro. Aí ele falou assim, não, Vaguinho, você tem que andar com o carro. O pessoal viu aí nos vídeos atrás que eu falei, eu comprei meu ônibus. Foi quando eu fui lá andar com o ônibus, dar uma volta, minha família foi comigo. Mas só que eu, na verdade, eu falei com ele, cara, eu vou aí só buscar. Porque eu já tinha visto o histórico do ônibus no YouTube. Assim como as pessoas estão vendo o histórico desse ônibus, vão ver todas as manutenções, toda a forma que eu cuido desse ônibus. O dia que esse ônibus tiver que ir embora, eu tenho certeza que se eu fizer assim, ó, eu vou vender. Porque eu estou cuidando do ônibus, vou procurar manter ele em pezinho para o dia que eu for vender, para trocar por um ônibus mais novo no futuro, esse carro aqui tem histórico. Você vai comprar um carro sabendo a procedência dele e o cuidado que o dono tem. Então eu fui lá comprar o ônibus. Eu preferi comprar à vista. Eu vou te falar, eu agradeço a Deus todos os dias, nas minhas orações, de eu não ter feito o consórcio. Porque se eu tivesse feito o consórcio, eu ia cair naquele problema de não poder pegar a carta, ia ficar pagando um consórcio sem ter condições. Como é que eu ia pagar 5 mil por mês, cara? 4 mil que seja por mês? Onde é que eu ia tirar renda sem ter uma fonte de renda, sem ter um ônibus para rodar, para poder pagar o consórcio? Esperando contemplar. E mesmo se contemplasse no sorteio, eu não pegaria a carta por causa de todos esses requisitos que eu não tenho, a minha empresa não tem. Então a melhor coisa que eu fiz, eu fui lá, comprei à vista, porque eu comprei o ônibus, esse G6 aqui, que vocês já conhecem, está em nome da Vaguinho Guitar Transporte Turismo e Fretamento Limitada. E eu, Wagner, sou funcionário da minha empresa.
Eu sou sócio administrador da minha empresa, é assim que funciona. Entendeu? Então, mas Vaguinho, eu posso comprar o consórcio no meu nome, pessoa física. Se você tirar no seu nome, pessoa física, que fica um pouco mais facilitado, e você der o lance e você pegar a carta, você vai lá na Águia Branca, você vai lá na União, todas as empresas estejam vendendo ônibus, lá na 1001, você vai comprar o ônibus, ele vai vir no seu nome, no meu nome, Wagner Correia. Você não vai conseguir cadastrar o ônibus na NTT como pessoa física. Para cadastrar o ônibus na NTT, você tem que ter o ônibus cadastrado na sua empresa, pessoa jurídica. Uma coisa que o pessoal tem feito também, você pode pesquisar na sua região, você pode comprar o ônibus no nome da tua empresa e você cadastra ele numa cooperativa. Tem pessoas que cadastram o ônibus em cooperativa, só que assim, surgiu uma viagem de última hora, num sábado à noite, não tem ninguém para abrir a lista para você. Como é que você vai fazer? Você vai ter que perder a viagem. Então, cara, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. O vídeo está gigante, eu sei que está, mas você tem que ter a certeza de que você vai ter o fôlego. Então, se você hoje, por exemplo, você tem 200 mil, estou citando um valor qualquer, você tem 250 mil, se você procurar, você encontra um G7zinho, toquinho aí, nessa faixa aí, 250, 260. Mas se você der todo o dinheiro no ônibus, você vai ficar descapitalizado. Então, o ideal é, se você tem em mãos, por exemplo, para comprar um ônibus e iniciar uma empresa, você não compra um ônibus de 250. Procura um ônibus de 190, 200, de 180 a 200. Por quê? Você tem 50 mil para segurar a tua onda, porque esse processo aí de abertura da empresa, até você pegar a licença para o ônibus, fazer toda o laudo de inspeção técnica, costuma demorar aí de 1 mês e meio a 2 meses e meio. Você vai ficar esse tempo todo parado. O pessoal acompanhou aí todo o serviço que eu fiz no carro, limpeza das cortinas, tudo isso eu fiz enquanto o carro estava parado. Eu aproveitei para fazer muita coisa. E outra coisa, você vai pegar o ônibus, ele pode ser muito bem cuidado, mas você quer trocar um pneu, você quer trocar, igual o meu caso, eu troquei pneu, eu fiz algumas manutenções no carro que eu queria fazer, tudo isso é custo. Então você tem que ter um capital, cara, que seja de 20 mil, mas você tem que ter um valor para te segurar, para você começar com o pé no chão, entendeu? Então, e outra coisa, muita gente me pergunta se eu gastei muito para abrir a empresa. Cara, o meu custo foi muito baixo. Vou te falar, para abrir a empresa eu não gastei R$ 1.000, contando com todos os boletos que o contador me manda, alguns DARF, né, algumas coisas assim que você tem que pagar. Não, algumas coisas de cartório e tal, não gastei R$ 1.000. Essa que é a verdade. Tem contador que vai te cobrar para abrir a empresa. Ó, eu te cobro tanto para abrir a empresa, depois te cobro tanto mensal. Eu, graças a Deus, o meu contador não me cobrou para abrir a empresa, não me cobrou nada. E ainda me deu uma anistiazinha dos 2 meses, porque ele sabia que eu não estava faturando, a empresa é nova, não comecei a rodar ainda, nem o ônibus eu tinha. Então ele só começou a cobrar os honorários dele a partir do 3º mês. Tá? Eu não sei se o contador na tua região vai fazer isso, eu não sei se ele faz isso todo mundo, mas comigo ele fez, acho que também com o Caio fez também, porque ele entende que você está começando. Então, o custo para abrir a empresa não é tão caro. Falando ainda sobre consórcio, que eu falei um alerta lá no começo, olha, muito cuidado. A gente vê no marketplace aí do Facebook, pessoal vendendo, coloca lá, Paradiso 1.600 LD, com 30 mil de entrada e parcelas, nem fala quantos, e parcela de 1.800. Cara, sai fora disso. Isso aí é furada. Eu, particularmente, entendo que é uma furada. Não existe, tá? Ele bota uma foto do ônibus ali, mas aquele ônibus não existe. Aquele ônibus não é aquele. Então, é bom você pesquisar de fonte fidedigna. O ideal é você comprar de uma empresa de turismo que esteja vendendo, diretamente com o dono. Se for um intermediário, tudo bem, você marca para ir lá ver o ônibus, você vai ter que olhar, entendeu? Leva no mecânico, enfim, leva o mecânico com você, sei lá. Leva na concessionária, manda fazer um checklist no carro inteiro. Esse tipo de coisa. Não vai nessa onda eu ouvi um cara aqui que estava oferecendo 30 mil de entrada num carro que custa 800 mil. Esquece isso, cara. Isso aí não existe. Não existe. Financiamento de ônibus não é igual financiamento de carro, que você vai na agência ali, tem um monte de ônibus, e quer financiar. Não é assim. É mais complicado do que se pensa. Geralmente é para pessoa jurídica e tal, enfim, não vou entrar nesses pormenores, não. Bom, depois que você abre a empresa, né, como eu te falei, depois que você procura o contador, tal, todo o trâmite, busca o ônibus, encontra o ônibus, aquele ônibus que você precisa, que vai atender o que você quer.
né? Abrindo uma parêntese, se você quer rodar só mesmo fazendo faculdade, quer fazer uma farofinha ali, outra aqui, essas viagens mais ruinzinhas, aí você pode pegar um carro toquinho, pode pegar um O500R, um K310. Agora, não, eu quero abrir uma empresa de turismo para viagens de médias e longa distância. Curta, médias e longa distância. No meu caso, eu faço tanto curto quanto média quanto longa. Eu peguei um carro com um patamar de longa distância, entendeu? Então, estuda aí a tua região, vê o que ela mais absorve. Eu, por exemplo, a minha região, esse modelo de ônibus que eu comprei não é tão bom para a minha região. Porque os guias aqui, eles pedem muito carro de 50 lugares, entendeu? O pessoal que quer entupir um monte de gente dentro do ônibus, tudo bem, eu compreendo o guia porque ele quer ganhar. Então eles querem fazer um precinho baixinho e ganhar no volume. O meu carro é de 42 lugares. Eu fui avisado, pessoas falaram comigo, Vaguinho, cuidado, porque aí onde você está, o pessoal quer carro de 50 lugares, mas esse carro era um carro da ocasião, é um carro bom, de manutenção, cuidado. Então eu falei, eu vou pular nele e vou trabalhar com ele. No futuro eu posso até mudar de posição e quando eu comprar outro ônibus, eu comprar um de 50, mas vontade própria, por vontade própria, convicção, não. Muito difícil, mas pode acontecer. Mas é muito difícil eu comprar um carro de 50 lugares. Mas você tem que analisar na tua região. Qual carro vai te atender melhor? Se eu tivesse no carro de 50 lugares aqui, dificilmente eu ficaria parado no final de semana. Mas assim, quando você enguiça no carro de 50 lugares, você passa sufoco para conseguir socorro. Porque ou você encontra um carro igual ao seu de 50 lugares, que é mais difícil, ou você vai ter que alugar um DD, que é muito mais caro e você vai morder um dinheiro, vai perder um dinheiro. Esse meu carro aqui não, se eu enguiçar Deus livre guarde amanhã, eu posso chamar um carro de 50, de 46 que vai me atender. Qualquer carro desse aí, 42 até 46, vai me atender. Então você tem que pesar isso na balança, tá? Outra coisa, depois que você abre a empresa, que você emite a primeira nota, o contador começa a emitir o boleto dos honorários dele, justo, tá? É justo, tem que ser mesmo. Então, você vai ter custos fixos. Eu estou falando do meu. O meu carro está na rua, por enquanto aqui em frente à casa do meu sogro, não tenho garagem ainda, então não tem esse custo. Eu vou dizer quais são os meus custos. Eu tenho, em valores agora de cabeça eu não vou saber, mas eu vou dizer que eu tenho os custos maiores, é o contador, o seguro de responsabilidade civil. Eu posso deixar aqui na descrição alguns links do que eu tenho e de outros para você consultar. Tem que ter seguro de responsabilidade civil, se você quer andar dentro da lei, para proteger os seus clientes viajar com tranquilidade, tem que ter esse seguro, tá? É o seguro RCO, Responsabilidade Civil em Ônibus. Você tem que contratar um serviço de 0800, toda empresa tem que ter, é uma empresa terceirizada de 0800. O Monitrip, né, que é um aplicativo que a NTT agora está exigindo. Eu contratei da mesma empresa que tem o 0800, mas tem outras empresas também que prestam aí. Eu tenho o sistema de notas, de emissão de notas fiscais, você paga lá um valor, é barato também, você tem direito a emitir 30 e poucas notas, 30 notas, enfim, nunca você vai emitir aquilo tudo num mês, tá? Então dá muito bem, não é caro. Você tem que pagar o Wi-Fi. O Wi-Fi do meu carro, quem me emprestou o Wi-Fi foi meu amigo Reivax, o Edmilson, lá da Reivax São Paulo. Ele estava com um sobrando lá, porque está com um carro só, mandou para eu testar o aparelho e a operadora. Então, a partir do mês que vem, eu já vou começar a pagar. Mas, obviamente, eu vou colocar isso na conta, porque independentemente, quando eu devolver o dele e comprar outro, eu vou ter o custo do Wi-Fi, porque eu quis colocar essa qualidade para os meus clientes. Amanhã ou depois eu posso tirar? Posso, mas eu no momento tem. Eu tenho que pagar o INSS também, uma burdoadinha pesada. É o INSS patronal, o INSS da empresa e o INSS meu. Então eu também estou segurado no INSS. Se acontecer algum problema comigo, eu posso dar entrada no INSS, porque eu estou coberto pelo INSS. Porque eu, como eu disse, eu sou funcionário. Wagner Correia é funcionário da Vaguinho Guitar Turismo. Então esse é um custo fixo. E tem o tag também do pedágio. Eu coloquei como custo fixo, mas ele não é tão fixo porque depende das viagens e depende do número de praça de pedágios que eu vou passar. Mas ele tem uma taxa, que eu vou até mudar o cartão de crédito para o Itaú, que eu não pago taxa de 19 e pouco a taxa. Mas no cartão de crédito Itaú não paga. Mas por enquanto eu coloquei em um outro cartão, ainda estou isento da taxa por 3 meses, depois eu vou mudar para o Itaú, que eu não pago taxa nenhuma. Mas é mais um custo que você tem que ter. Todos esses custos, gente, são fixos. Então,
vai dar aí mais ou menos por mês 1.200, até podendo chegar até 1.500 por mês, que eu não sei de cabeça agora, eu não tenho esse número, mas é a faixa de R$ 1.200 a 1.500, tá? Eu rodando ou não, o meu carro rodando, parado, eu tenho essa taxa. Tá ficando escuro aqui, por isso que eu tô correndo aqui para poder finalizar antes de escurecer. Então, gente, eu espero que esse vídeo gigante tenha esclarecido você. Não é bicho de 7 cabeças, tá? Abrir uma empresa de transporte para van, para ônibus, não é bicho de 7 cabeças, mas você precisa só atentar para qual tipo de ônibus você quer, saber se você tem o valor para comprar o ônibus e de preferência tendo uma sobra de 30 mil, tá? Ou mais. Quanto mais você puder ter de sobra, você tem tranquilidade. Se a empresa é nova, não compensa fazer consórcio para o primeiro ônibus, porque você não vai cumprir os requisitos para receber a carta de crédito, caso ela seja contemplada por sorteio ou por lance. Você vai dar o lance, vai ganhar, mas não vai pegar, porque você não vai cumprir o requisito. Então, é muito mais vantagem você começar com um carro quitado, às vezes um carro um pouco mais antigo, para você sentir o mercado, até a tua empresa fazer um tempo, um ano e pouco. Aí você já tem os requisitos cumpridos, né? De ano, de tempo, de faturamento médio. Você já pode pensar no consórcio para poder depois você ou vender o ônibus que você comprou para dar de lance, enfim. Então não compensa entrar em dívida, porque hoje eu consigo deitar minha cabeça no travesseiro, sem preocupação, sem aquele desespero. Ai, meu Deus do céu, tem a prestação de 4 mil, 5 mil reais mês que vem. Porque esse desespero faz com que você cometa, talvez, algumas bobagens. Você às vezes, acaba prostituindo o mercado. Uma viagem que você fazia por X mil reais, você baixa muito o preço no desespero para entrar dinheiro para você pagar a prestação. Então, às vezes é melhor você começar pé no chão como eu. Começa com um carro antigo, faz a manutenção dele, deixa ele legal, deixa ele top, para você não ter problemas. E aí, cara, com o tempo você ficar conhecido pelo teu bom atendimento, quando você tiver um carro novo, ninguém te segura. O cliente é teu. Se você melhorar de carro no futuro, aquele cliente que foi bem atendido num carro simples, que você tinha e tal, manutenção boa, ar-condicionado, geladeira legal, entendeu? Bota um Wi-Fi, se tiver telas, bota para funcionar tudo direitinho. Esse atendimento vai fazer toda a diferença. Deixa eu ligar aqui. Vai fazer toda a diferença para você, entendeu? Deixa eu ligar aqui. Opa. Então, esse atendimento vai fazer toda a diferença para o teu cliente. Quando você trocar de ônibus, ele não vai te largar, entendeu? Então eu usei meio que essa lógica. Eu falei, não, eu vou aqui. Dei sorte de pegar um carro muito bem cuidado, que é o carro da Gibor. Eles estão de parabéns, porque são pessoas extremamente cuidadosas. Mas mesmo sendo cuidadoso, quando a gente pega um veículo, até um carro de passeio, você pode comprar na concessionária. Você vai lá, quer mudar a multimídia, você quer... É assim. A gente quer colocar o nosso toque naquele carro, foi o que eu fiz. Eu tinha tempo e eu tinha aquela condição para fazer, entendeu como é que é? Então, muito pé no chão, eu fiz o vídeo correndo, eu segui aqui mais ou menos os scripts que eu queria, o vídeo de 30 minutos, mas aí, ó, eu tenho certeza que se você prestar atenção em tudo isso, analisar bem, conversa com quem você puder, com colegas, eu respondo muito comentário no meu direct, no meu Instagram, me segue lá, muita gente me pergunta coisas, eu respondo, o que eu sei eu respondo, então faz contato, eu fiz assim, contato com um, contato com o outro, e cheguei no denominador comum e decidi, é esse que eu vou comprar, é nesse caminho que eu vou seguir, mas eu consigo deitar a cabeça no travesseiro sem desespero, sem prestação. Um dia eu vou ter prestação? Vou, com certeza Deus vai me abençoar, que eu vou ter uma prestação, aquela prestaçãozinha machuquenta, que machuca, mas num carro bem mais novo, que eu vou ter mais clientes, mas é tudo escalonado, pé no chão. Beleza? Ó, muito obrigado você que assistiu esse vídeo gigante. Se você realmente tinha interesse em saber sobre esse assunto, se eu conseguir atingir o meu objetivo de esclarecer você, abrir um pouco da tua mente a respeito de abrir empresa, eu já fico satisfeito, beleza? Mais uma vez, um abraço, fique sempre na paz e ó, tamo junto.